pessoal. Basicamente, o que a gente tinha feito? Né? A gente tinha implementado aqui uma maquinazinha para seguir uma sequência com os LEDs vermelhos e LEDs verdes, e aí eu tinha começado a mostrar para vocês a questão aqui dos botões. Tá? Eu vou tirar a serial aqui sim, que ficou no exemplo passado, e começa a ficar poluído aqui para a gente trabalhar. Então, eu tinha mostrado aqui para vocês que a gente poderia fazer a leitura simplesmente dos botões, né? Que no caso do Deep Switch ou de uma chave tipo interruptora, a própria estrutura do botão mecânica, ela garante o estado do botão aberto ou fechado, então a gente simplesmente faz uma leitura e em razão dessa leitura responde no código. Aqui no código que a gente tinha feito se a chave estiver aberta, eu faço com que a máquina vermelha fique fechada, tá? Ela não fique fazendo a sua operação normal, enquanto que com push button, ele é um botão, o que a gente chama botão tipo pulsador, né? Ou seja, é um botão que tu aperta e ele retorna a condição de partida dele, o que significa que, na verdade, a gente não está interessado no fato desse botão, normalmente, pelo menos, desse botão estar aberto ou estar fechado. Até eventualmente isso pode ser de interesse, isso pode ser importante. Mas na maior parte das situações a gente está realmente interessado em saber se o botão foi pressionado ou se o usuário soltou, tá? Vocês querem reagir normalmente ao evento de pressão. Então, só para dar um exemplo aqui, que em seguida a gente vai estar trabalhando, vocês vão ver, tá? Que é um exemplo bastante importante. Em seguida, vocês vão ter o caso de construção de menu. A gente vai começar a ter uma interface um pouquinho mais elaborada, porque a gente vai conseguir usar o display de cristal líquido. Tá? Então, a gente está... Não sei se vocês se lembram da conversa que a gente teve lá no início, mas a gente está construindo a famosa interface homem-máquina, por enquanto. Tá? A gente está botando botões, LEDs, displays, né, para refletir o que a gente quer na operação. E aí vocês provavelmente vão ter um push button para navegar, talvez um botão para ir para cima, um outro botão para ir para baixo, um outro push button para selecionar, tá? E aí vocês vão querer reagir justamente ao fato do botão ter sido pressionado ou não. Tá? Então até aí não tem nada de muito fantástico. Lá na aula passada a gente viu que para fazer a reação do push button, basicamente a gente verifica se o valor atual da leitura do push button é diferente do anterior, significa ou que ele foi pressionado ou que ele foi solto, né? Se antes ele tinha valor 1 e agora tem 0, ou agora tem 0 e antes tinha valor 1, alguma coisa aconteceu com esse nosso botão, tá? E no caso de uma proteção tipo pull down, tá? Se o valor atual for diferente do anterior e o valor atual for alto, significa que o nosso botão passou de nível baixo para nível alto, que significa, numa proteção tipo pull down, que o botão foi pressionado. Se fosse proteção pull up, seria o inverso, tá? Justamente dos eventos, tá? Até eu escrevi aqui no comentário. E aí, em razão do botão ser pressionado ou não, eu criei uma variável booleana, lá antes, ó, aqui, ó, push pressionado, né? E em razão dessa variável booleana aqui, que normalmente é falsa, eu torno ela verdadeira ou inverto o valor dela, simplesmente para dizer que alguma coisa aconteceu. Na prática, o mais adequado seria a gente fazer isso daqui, ó, não botar se ele foi pressionado ou não. Simplesmente indicar, né, que o botão foi pressionado. Tá? Aí vai exigir uma pequena modificação ali no meu código. O botão foi pressionado. E eu poderia ter uma segunda variável aqui também, sei lá, solto. O cara soltou o botão, tá? Liberou o botão. E eu poderia, nesse eventual aqui, else, né? Nesse evento aqui do nosso else, justamente dizer, então, que o botão foi solto. Tá? A questão toda é que uma vez que eu faça o processamento do meu botão, eu tenho que, de alguma forma, reagir a esse processamento, tá? Então, aqui eu tenho as minhas variáveis que foram modificadas em razão do que aconteceu com o nosso botão. Isso daqui é simplesmente para eu manter, né, nas próximas leituras do push button, o push button funcionando. E aí eu tenho que, de alguma forma, aqui, reagir aos meus botões. Então, o que eu tinha feito aqui na máquina vermelha? Se o DIP estivesse aberto, eu ficava com a máquina parada. E na máquina verde, se o cara pressionou o botão, eu ficava com ela parada também. Então, ao pressionar 2 vezes o botão, ao pressionar uma vez eu parava, ao pressionar de novo eu fazia ela funcionar. Teoricamente, para isso daqui continuar funcionando com aquela modificação aqui, eu tenho que indicar que eu processei o fato do meu botão ter sido pressionado, tá? Então, vocês vão ver aqui que eu vou fazer isso aqui em cada uma das minhas situações aqui da nossa máquina, tá?
Aí depois eu vou dizer o que a gente vai ter que tomar cuidado aí para fazer. O pessoal está sendo criativo nos nomes aí de usuário, eu nunca sei quem é. Mas vamos lá. Então aqui a gente fez a nossa modificação. Vamos só mostrar que está funcionando tudo aqui, tá? E aí depois a gente vai para o tópico que a gente quer realmente tratar hoje. Opa! Linha 157 ou linha 7? Segundo, acho que é linha 7 mesmo. Então, opa, nada. Problema nenhum. Tem 157 aqui? Tem. Aqui, ó. Ficou uma sujeira ali mesmo, tá? Então vamos aqui. Então vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui que os LEDs vermelhos eles estão apagados, porque a minha chave aqui tá. Até deixa eu ver, né, na verdade. Ah, não. Agora ele vai ficar parado. Antes ele estava funcionando, desculpe, tá? Vamos parar aqui e começar de novo a simulação só para controlar os tempos. É que os tempos aqui da sequência do vermelho eles são diferentes, né? Então o verde está funcionando, né? Acho que vai dar 2 segundos ou 1,5 segundos. 1 segundo aí o vermelho está funcionando, né? E vai. Tá bem lento aqui meu tempo de simulação, tá, pessoal? Ó, mas o vermelho está funcionando. Agora eu vou desligar a evolução da máquina vermelha, tá? Então aqui eu troquei a posição aqui do botão. Vocês vão ver que o vermelho vai ficar sempre aceso. O verde ali continua trabalhando feliz, né? Enquanto que a gente paralisou a máquina vermelha, por quê? Porque justamente aqui no código da nossa máquina vermelha, antes de eu fazer a verificação do temporizador, eu verifico justamente o status do dip switch, do interruptor. Como o interruptor ele está aberto na posição atual, eu fico paralisando o nosso temporizador, né? Então agora eu vou alternar aqui de novo e vocês vão ver que em seguida ele vai voltar a operar normalmente, tá? Só dá um tempinho aí, ó. Viram? Voltou a nossa máquina a funcionar. Mesma coisa com push button, vou apertar uma vez, ele vai paralisar, tá? Eu não sei se eu apertei o suficiente aí para... Se eu mantive pressionado, não. Isso aí acontece, tá? Aqui com... Tá, agora mantive pressionado o suficiente para ele funcionar, a princípio. Tá. Não. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui com o meu push button. Só um segundinho. Máquina vermelha. If push pressionado. Tá, a princípio tá certinho. TPV, TPV e TPV. Deixa eu só ver se eu estou fazendo a leitura aqui direitinho. É nesse tipo de situação, justamente, pessoal, que é interessante a gente ter o uso da serial para debugar, tá? Então, não foi de propósito, mas já vamos verificar o que está acontecendo. Então, vou imprimir aqui o valor da variável push pressionado, só para eu ter noção do que está acontecendo aqui nesse nosso código. Tá? 0 significa falso, vou apertar aqui uma vez. Ela deu 1 e trocou de valor. Então, vamos ver se o verde agora vai ficar... Não. Por quê? Alguma coisa aí que eu me passei. Na verdade, o push button está funcionando sim. Ah, sim, desculpe. Estrutura de código, pessoal. Eu pensei que eu tinha fazer. Não vai funcionar desse jeito aqui mesmo. Realmente não. Porque eu estou querendo fazer uma coisa diferente. Se o push foi pressionado, eu quero manter o temporizador daquele jeito. Então, desse jeito não funciona mesmo. Em seguida, eu modifico o código, tá? Só para mostrar para vocês que foi problema aula de lógica aqui minha mesmo. Nesse caso aqui, não seria essa variável push pressionado que eu precisaria estar trabalhando, tá? Mas aqui só para mostrar que funciona. Depois eu mostro como é que a gente corrige esse problema. Apesar do foco não ser exatamente esse hoje, tá? Mas só para mostrar que era esse o caso. Então aqui eu vou apertar uma vez, aí o verdezinho vai ficar parado naquela situação lá por um longo intervalo de tempo, tá? Como vocês já estão observando aí que paralisou naquela situação, naquele cenário, tá? Quando eu pressionar de novo, ele vai voltar a piscar na sequência, viram? Então funcionou, tá?
É que ali, para aquela máquina, eu tenho que processar diferente o evento da pressão do botão. Então, tá, tudo bem. Depois a gente volta aqui na máquina e a gente reavalia como é que eu poderia fazer aquela lógica. O que eu quero discutir com vocês? No Tinkercad, é muito difícil. Eu acho que não acontece isso, tá? Ele não consegue simular com essa exatidão, tá? Ó, na verdade, aqui, ó, eu pressiono e ele não tem oscilações. Mas como eu falei para vocês na aula passada, um dos problemas que a gente tem com botões é o problema que a gente chama de problema de bounce, tá? E o problema de bounce é um problema bastante sério, tá? Que é aquela questão da transição de nível de um botão, por exemplo, aqui de baixo para alto, ela está permeada de múltiplas transições alto, baixo, até ela se estabilizar, tá? Imaginem isso num menu ou numa situação onde vocês querem verificar quantas vezes o usuário pressionou a tecla, tá? Na verdade, quando a gente pressiona uma vez, eu quero que, obviamente, o meu programa reaja àquela pressão como se o usuário tivesse clicado no botão em uma única vez, tá? Agora, com o problema do bounce, como o meu código executa muito rapidamente, eu vou ter várias leituras como se o usuário tivesse pressionado várias vezes o botão dentro dessa janelinha aqui nesse caso aqui, de 2 milissegundos, de 3 milissegundos, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer, tá? A gente vai ter que fazer eu já tinha comentado com vocês que teriam soluções em hardware que seriam desejáveis, mas a gente tem como fazer essa proteção em software, tá? Então, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Quando vocês forem implementar um circuito físico com um botão, pessoal, se vocês não tiverem o debounce em hardware, necessariamente vocês vão ter que fazer essa rotina de debounce em software, porque senão não vai funcionar, tá, pessoal? Vocês vão clicar um botão e vocês vão ter, de novo, a sensação que o botão foi pressionado várias vezes. Isso causa inúmeros problemas na execução do nosso código. Então, para acabar essa parte inicial aqui de botões, eu quero justamente mostrar e explicar para vocês qual é a lógica que o debounce, que a máquina de debounce em software vai fazer. Isso daqui é uma máquina de status, tá? A gente pode implementar isso lá na nossa função loop ou através de uma função externa. Vai começar a se tornar cada vez mais desejável que a gente utilize funções adicionais, tá? O meu código aqui na função loop está ficando já muito poluído, né? Então, usar funções aí que nos apoiem vai ser bastante interessante. E o princípio dessa máquina aqui é bastante simples, tá, pessoal? Basicamente, o que a gente tem aqui, ó, tá? Então, até lendo aqui para vocês. Vocês vão ter o estado aberto, que é o SA, e o estado fechado, tá? Que é o SF. E aí vocês têm o estado estável, que é esse daqui, que é quando ele tem o izinho ali depois, e a eventual troca de chave, tá? Que é quando a gente tem o C, tá? Então, aqui, vamos partir, por exemplo, do pressuposto que a nossa chave está aberta, tá? Então, para vocês entenderem qual é a lógica do software que a gente vai fazer e como é que ele vai filtrar toda aquela oscilação que está acontecendo lá com o nosso botão, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu estou com a minha chave aberta e o usuário não fez nada, ou seja, a chave continua aberta, eu mantenho a minha posição. Estou com a chave aberta, nada está acontecendo. Se eu estou com a chave aberta e o usuário fechou, ou seja, ele pressionou o botão e a chave foi agora para a posição fechada, tá? Eu vou agora para o estado intermediário, que esse estado intermediário ele tem como propósito eliminar aquela oscilação, tá? O que eu fico fazendo nesse estado intermediário? Eu fico nesse estado intermediário por um certo período de tempo, que é o período que eu vou configurar como proteção contra bounce. Então, eu vou dizer que eu vou permanecer aqui por pelo menos X milissegundos. 5, 10, 20 milissegundos, o tempo que vocês configurarem, tá? Se, enquanto esse tempo não passar, a chave trocar de posição para aberto, eu volto para o meu estado inicial aberto, tá? E eu fico transitando entre o aberto firme e o aberto transitório enquanto a minha chave não se estabilizar. Se a minha chave se estabilizar em aberto, eu me permaneço aqui no estado SAI. Se a minha chave estabilizar na posição fechada, eu vou ficar aqui no SAC por um certo período de tempo até que eu consiga considerar, que é esse evento aqui, né, que a chave realmente fechou. E aí eu vou trocar de estado. Perfeito? Então, na verdade, é essa transição de aberto para aberto, um aberto firme e um aberto transitório, enquanto o sinal da chave fica trocando de aberto para fechado, que faz com que eu elimine a eventual
a eventual oscilação da minha chave, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso em software? Até vou brincar com vocês, tá implementado aqui, né, no texto que eu tinha colocado para vocês, está implementado, isso daqui já está bem documentado, inclusive, mas eu vou fazer aqui com vocês seguindo aqui o nosso diagrama, tá? Eu não sei se vocês viram isso daqui em circuitos lógicos, acredito que não tenham chegado até esse ponto, tá? Isso daqui é um diagrama de máquina de status, tá? Que a gente consegue implementar isso daqui também com flip-flops, simplesmente, mas nesse caso a gente vou mostrar para vocês como é que a gente implementaria com um software, tá? Então, na verdade, pessoal, todo o princípio aqui está associado à leitura da nossa chave, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar algum tipo de função, tá? Nessa função, algumas coisas a gente vai ter que guardar. Então, vou primeiro aqui criar uma função. E essa função aqui, sei lá, vocês podem escolher se ela retorna um valor booleano, se ela retorna um valor inteiro, tá? Até aqui, eu vou tentar fazer diferente aqui do que eu fiz aqui. Um pouquinho. Aqui eu estou retornando um byte, tá? Nesse caso, eu vou retornar um valor booleano mesmo, tá? Então, vamos lá. Bool, né? Vamos chamar, sei lá, na falta de nome melhor, né? Bounced, tá? E vai ter que ter uma série de variáveis essa minha função, tá? Então, aqui eu vou chamar essa função vai fazer a leitura. Então, a primeira coisa que eu tenho que indicar para a minha função é qual é o pino. Tá? Em que pino eu vou ter que fazer a minha leitura, tá? Segunda coisa que eu vou ter que indicar para a minha função aqui vai ser, além do pino, qual é o estado, né? Na verdade, aqui é o estado de bounce, poderíamos chamar. Não sei como é que a gente pode chamar aqui. State de bounce, tá? Além do estado de bounce, lembrem-se, né? A gente tem 4 status aqui possíveis. Desculpe. 4 estados possíveis, né? Aberto firme, aberto transitório, fechado firme, fechado transitório, tá? E eu vou ter que ter o temporizador, né? Então, long marca. E aí o intervalo de debounce eu poderia deixar como uma constante, tá? Para não criar tantas variáveis. O pino eu posso passar como parâmetro por cópia de valor, porém, o estado e a marcação de tempo, eu posso usar ou a notação de ponteiro ou a notação de referência do C++, eu vou usar a notação de referência de C++, porque o valor desse estado e o valor dessa marca de tempo eu vou ter que modificar, tá? E dado isso, então, eu teria 4 possíveis estados. Então, vamos lá. Switch, state, dep. Tá? Teria 4 possíveis estados. Mas antes de ter os 4 possíveis estados, eu tenho que, obviamente, fazer a leitura da chave, né? Int leitura igual a digital. Opa, não saiu igual, né? Saiu menos. Digital read. Então, fiz a leitura. Essa é uma leitura sem debounce, né? Leitura sem debounce. Ou vamos dizer assim, leitura física. Perfeito? Estou lendo lá do pino, não fiz nenhum tipo de tratamento em relação do sinal. Então, agora eu vou ter aqui 4 estados possíveis. O número que vocês vão dar para esses estados aqui é absolutamente indiferente, tá? Mas vamos dizer aqui que o 0 é aberto firme. Vamos dar o break aqui, né? O 1 é o aberto transitando. O 2 é o fechado firme. E o 3 seria o fechado transitando. Tá? Então, na verdade, de novo, notem que aqui eu não estou pensando se é push button, se é interruptor, aqui tanto faz o tipo de chave, tá, pessoal? O que eu estou preocupado nessa situação aqui é em fazer o debounce do sinal. Se isso está associado a uma chave tipo interruptor, a um push button, é indiferente. Na verdade, qualquer tipo de sinal digital onde existisse algum tipo de oscilação rápida do sinal que eu quisesse eliminar, eu até poderia fazer a filtragem dessa maneira, tá? Não necessariamente para um botão, tá? De novo, né, chave de fim de curso é um tipo de botão que a gente poderia estar aplicando aqui, apesar, nesse caso, seria quase que um botão.
Em suma, então aqui a gente tem os nossos 4 estados. De novo, né? O aberto firme seria o SAI, o aberto transitando, só para vocês associarem aqui com a figurinha depois, tá? O aberto transitando seria o SAC. Não sei por que eu escolhi essa letra I e C lá na hora de escrever, tá? Não faço nem ideia. Não me perguntem. O SFI é o fechado firme e o SFC é o fechado transitando, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou reagir à leitura que eu fiz aqui da minha chave. Se a minha leitura indica que a minha chave está aberta, então aí eu teria que manter na posição aberto firme. A questão é, o que corresponde da minha leitura a ser a chave aberta ou ser a chave fechada? Então, para isso daí, eu posso colocar mais um parâmetro, tá? Chave fechada. Que seria o valor que eu quero que corresponda à minha chave como chave fechada, tá? Porque, afinal de contas, né, pessoal, chave fechada pode ser 1 se a proteção for pull down, mas pode ser 0 se a proteção for pull up, perfeito? Então, aqui, seria muito útil a gente fazer um comentário, né? Na verdade, aqui eu até poderia começar a mostrar para vocês o padrão aqui do Doxygen, né? Mas isso daí depois tem aqui a documentação, aqui o brief, os parâmetros. Não vou perder tempo agora fazendo essa documentação bonitinha. Mas vamos lá, só explicar aqui, né? Pino da chave. Pino físico da chave. Aí eu tenho a chave fechada. O valor da chave quando fechada. State. Depth. Estado do debounce. Para a chave. Isso aí tem que ser específico para a chave, tá, pessoal? E por último, vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ler. Eu teria a marcação de tempo, temporizador, né? Temporizador do debounce da chave. Quando eu estou escrevendo aqui da chave, significa que é uma coisa específica para a chave que a gente está trabalhando, tá? Então, beleza, fizemos isso daqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou verificar se a chave está fechada ou não, né? Então, aqui, como é que eu vou fazer isso? If leitura igual a chave fechada. Se a chave fechou, o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar de estado. Então, aqui eu vou ir pro estado aberto intermediário, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Olhem bem. Estou aqui no estado aberto firme. Se a chave fecha, eu vou para o estado aberto intermediário. Não somente eu vou fazer isso, como agora eu vou fazer a marcação de tempo. Então, vou dizer que marca igual a milis. Perfeito? Então, aqui, né, comecei a fazer o processamento daquele estado SAI. Mas, ao mesmo tempo, se a chave estiver aberta, o que a gente tem que fazer, pessoal? Se a chave está aberta, eu tenho que manter aquela marcação de tempo em 0, né? Então, vamos manter a marcação de tempo em 0. Eu faço isso via um else, né? E digo que marca igual a 0. Por que eu tenho que fazer esse caso aqui de marcar igual a 0, pessoal? Porque sempre que acontecer uma transição do aberto transitando de volta para o aberto firme, porque a chave está trocando de valor, eu quero reiniciar o temporizador, ou seja, eu quero garantir que a minha chave esteja estável na posição por tantos milissegundos antes de eu interpretar ela como valendo, tá? Como realmente tendo trocado de posição. Então, aqui implementamos tudo que era necessário para o aberto firme. Agora, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui no aberto transitando. Basicamente, no aberto transitando, eu vou verificar o valor da leitura. Se a chave abriu, eu vou voltar lá para o aberto inicial, né? Então, vamos fazer isso daqui primeiro. Como é que eu sei se a chave abriu? Simples. Eu verifico se a leitura é diferente do valor da chave fechada. A chave ou tem um valor fechado, né, ou o inverso, ou é diferente do valor fechado, significando que ela está aberta. Tá? Aqui fizemos isso. Se a chave está aberta, abriu.
Aqui a gente poderia escrever assim, né? Show? Eu estou no estado intermediário, então necessariamente eu vou fazer voltar para aquele estado de partida. E vou fazer com que a marcação de tempo volte a ser zero, tá? Se não, aí eu vou fazer uma nova decisão. Qual vai ser a minha nova decisão? Voltamos aqui para a máquina. Basicamente, eu tenho que me manter nesse estado por um certo intervalo de tempo, tá? Se esse intervalo de tempo passou e a chave se manteve fechada, então eu vou ir para o estado que indica que a chave realmente está fechada. Então, vamos aqui. Agora é o nosso processamento do temporizador, né? If... Gente, assim, ó, o ideal, várias pessoas fizeram isso daqui, tá? Vou fazer aqui o que o pessoal fez. Aqui vamos dizer que a nossa chave aqui, o nosso debounce vai ser, será durante 20 milissegundos, tá? Quero só comentar isso daqui em relação ao temporizador. Cara, se é uma linguagem muito sacana, tá, pessoal? Se vocês não tomam muito cuidado com o que vocês escrevem, existe a chance de ele interpretar de uma forma diferente do que vocês pretenderam escrever. Nesse caso aqui, o C vai interpretar aquilo que vocês querem. Ele vai primeiro fazer a subtração para depois fazer o operador de comparação, tá? Mas, assim, existe uma regra de boas práticas em programação, que é sempre tu nunca acreditar na ordem de precedência de operadores da linguagem, tá? Porque é muito fácil vocês esquecerem a ordem de precedência, é muito fácil a gente se passar achando que primeiro ele faz uma operação e depois a outra. Então, existe uma forma extremamente simples de fazer isso, pessoal, que é garantir com parênteses que uma certa operação seja feita primeiro, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu estou garantindo que primeiro seja feita a subtração, e, na verdade, já estou confiando numa precedência, né, que ele faz a chamada da função primeiro, tá? Mas tudo bem, aí ainda vai, tá? Digamos assim, eu estou quase que interpretando como se eu estivesse subtraindo dois valores, tá? Mas primeiro eu faço a subtração do instante atual menos a marcação inicial de tempo, e depois eu comparo para ver se é maior do que o intervalo de controle. Então, esse intervalo de controle aqui seria um debounce de 20 milissegundos. Na verdade, não seria um debounce de 20 milissegundos, né? Seria 20 milissegundos com a chave estável. Fechada. Perfeito? Então, aí, garantido dessa maneira. Então, cuidem os parênteses, tá, pessoal? Às vezes vocês querem economizar um parênteses, dá um trabalho depois. Então, se a chave se manteve fechada por um certo intervalo de tempo, então eu vou ir para o próximo estado, que é a chave fechada firme, e vou anular minha marcação de tempo. Maravilha? Não é state, é state deb. Vai desabar o mundo aqui daqui a pouquinho, tá? Bom, aí eu matei, então, aqui o estado SAC. E o outro estado fechado firme e o outro estado aqui fechado transitório vai ser muito parecido, tá, pessoal? Só que vai ser invertida aqui a lógica. Inclusive, vocês vão ver que eu vou copiar isso daqui, ó. Não vou nem tentar fazer, só basta eu trocar o sinal da comparação ali. Agora eu quero ver se a chave abriu. Então, não vou fazer igual a chave fechada, vou fazer diferente da chave fechada, tá? Vou para o estado 3, e no estado 3 faço a mesma coisa. Só troco a lógica de comparação, tá? Aqui. Se for igual a fechada, eu volto para o 2, tem que tomar só cuidado com isso, tá? Senão eu vou pro 0, porque a chave se manteve fechada, aberta. Fala. Professor, acho que tu colocou um outro símbolo ali antes do diferente, ali no caso 2. Tu colocou, acho que a... Ficou mesmo. Obrigado. Muito obrigado, tá? Ficou mesmo, cara. Esse é erro na hora de digitar. O cara digita muito rápido, tá? Começa a inserir os caracteres. Então, aqui está a máquina de debounce, tá, pessoal? Então, esse código aqui, que a gente fez, que depois eu vou postar no Moodle, corresponde à implementação dessa máquina de status. É uma máquina de status? Sim, né? A gente está controlando o que está acontecendo de acordo com o estado. Beleza? Implementa esse cara? Sim, depois vocês comparem aqui estado a estado. E, de novo, né? Tem um software aqui que eu fiz, mais detalhado, tá? Um pouquinho mais detalhadinho, para vocês verem aí, né? Aqui faltou talvez marcação de tempos. Deixa eu ver se eu esqueci marcação de tempos. Não, fiz aqui marca igual a miles, tá.
Achei que eu tivesse esquecido de alguma coisa, tá? Maravilha, tá? Então a gente implementou aquela maquinazinha. O que essa função vai fazer, então? Essa função vai fazer agora a leitura de um pino do Arduino, eliminando oscilações, tá? Desde que essas oscilações tenham no máximo 20 milissegundos. Porque existe a chance de vocês terem a chave estável durante 20 milissegundos e dali a 1 milissegundo ela oscilou, tá? Por isso que a gente tem que configurar esse tempo de proteção aqui de acordo com o comportamento da chave que a gente tem. Não é muito comum nessas chavezinhas mais simples, tá? Push button, deep switch, vocês não vão encontrar lá dentro dela um datasheet, por exemplo, tá? Indicando provavelmente para vocês o intervalo de oscilação que ela tem. Botoeiras um pouquinho mais aprimoradas, botoeiras que têm um datasheet, tipicamente elas te indicam qual é o máximo tempo de oscilação que a botoeira produz, tá? Então a gente consegue, em razão disso, programar qual é o tempo de debounce. Mas tipicamente, tá, pessoal, debounces giram em torno de 5 a 10 milissegundos. Então vocês colocarem uma proteção de 20 milissegundos aqui, que nem a gente colocou, já é proteção suficiente. Notem também que esse código não vai fazer nenhum tipo de travamento da execução, porque a gente está usando o temporizador, né? Eu não tô travando a execução do código durante 20 milissegundos para ver se a chave está estável ou não. Existe uma técnica de debounce muito mais simples, que é a que eu estou apresentando para vocês, que eu faço uma primeira leitura, verifico o que trocou de valor, dou um delay, verifico que o valor continua o mesmo e aí eu considero que a chave trocou. Só que isso daí realmente paralisa a execução do código e pode ser bastante problemático, tá? Na execução daquilo que a gente estaria fazendo. O que está faltando aqui? Só está faltando aqui, a depender do estado que a gente está, tá? Retornar um valor indicando se a chave está aberta ou fechada. Então, aqui eu retornaria para o caso 0. A gente sabe que é aberto, né? Então, aberto eu vou indicar que é false, na falta de um valor melhor, tá? Vou indicar aqui, né? Retorna false para chave aberta, tá? Notem que tanto no estado aberto firme quanto no aberto transitando, a chave continua aberta, tá? Eu interpreto a chave como aberta. Então, aqui retornaria também false, chave aberta, né? Então, aberto firme e aberto intermediário, ambas são chaves abertas, tá? E da mesma forma, fechado firme e fechado transitando, ambas são chaves fechadas, tá? Então, a gente consegue implementar isso daqui agora com o debounce. Lá agora, na hora de fazer a leitura do meu DIP, do meu push button, essa leitura que eu estou fazendo aqui usando o Digital Read, eu não faria mais a leitura usando o Digital Read, agora eu faria a leitura usando a função de debounce. Só que aí vocês têm que se lembrar que agora eu preciso passar o pino, o valor da chave fechada, e ainda tem que ter uma variável correspondendo ao estado de debounce daquela chave e um temporizador para debounce daquela chave. Então, aqui, para cada uma das minhas chaves agora, eu vou ter que ter isso, né? Então, vou ter aqui o estado, né? Deep bounce. E vou ter que ter ainda um temporizador, né? Signed. Deep timer, tá? Mesma coisa que eu vou ter que ter pro push button. Push the bounce. Aqui. Push timer, tá? E aí, na hora de fazer a leitura, então, eu vou ter que indicar todos esses valores. Então, vamos fazer aqui pro push button. Qual é o nome da função agora? Até esqueci. Debounced, tá? Aqui. Debounced. Eu vou passar o pino, que é pino push. Professor, lá. O timer não é um signed long? E o que eu fiz? Escrevi diferente? Esqueci o long, obrigado. O cara tá de ajudante hoje, valeu, cara. É comum esquecer essas coisas, tá, pessoal? Eu tô pensando e não escrevo. Alguém falou alguma coisa no chat, eu não li. Ah, não, tá. Nada muito... Então, eu preciso passar o valor da chave fechada. O push button tá com pull down, né? Então, o valor da chave fechada é valor 1, tá? E aí, preciso passar a variável de estado dele, que é push
debounce e push timer, né? E o temporizador. Push debounce e push timer. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês que ele realmente vai ter um tempinho para funcionar, tá? Vai exigir um tempo para a leitura retorne o valor que a gente quer. E para o DIP vou repetir a mesma coisa. Então notem que é como se eu estivesse fazendo um digital read, só que agora eu vou fazer o digital read. Lembre-se que o DIP é pull-up, né? Por isso que eu botei 0 ali. Só que agora eu vou fazer um digital read com debounce junto, tá? Então aqui, com debounce em software. O resto do código eu não precisaria mexer em nada, tá? A única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, só para vocês verem, tanto faz o push button ou o DIP, tá? Eu vou mostrar aqui o valor do DIP atual, só para vocês verem que o debounce vai funcionar. Deixa eu tirar esse carinha aqui que não precisa mais, tá? E a gente vai ver na serial qual é o valor que ele está retornando. Para vocês conseguirem ver isso daqui, eu vou fazer uma coisa exagerada, tá, cara? Ao invés de eu botar 20 milissegundos aqui, eu vou forçar, será 500 milissegundos, só para vocês conseguirem acompanhar. Vou botar mais, tá? Vou botar 1 segundo. Imagina que o nosso debounce aqui fosse de 1 segundo, tá? Uma coisa sem sentido, né? Vocês vão notar o que aqui? Vocês vão notar que o valor da leitura do DIP só vai trocar, eu vou mexer na chave, mas o valor da leitura do DIP só vai trocar 1 segundo depois, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Vou iniciar ela aqui. Não, fiz bobagem. Vou iniciar ela na posição que ela tá, não tem problema. Tá? Deixa eu abrir o monitor serial, deixa eu apagar isso daqui. E aí ele vai começar a mostrar, o DIP tá fechado, ele vai começar a mostrar zeros, tá? Tem uma pegadinha aqui que eu esqueci, mas tudo bem. Tá mostrando zeros, que está significando que o DIP tá fechado. Eu vou trocar a posição dele para aberto, ele vai começar, desculpe. Pareceu sim a bobagem que eu falei. O que eu esqueci aqui de fazer, tá, pessoal? Ainda bem que eu avisei antes, né? Eu esqueci de dizer que tem que ter um estado inicial, né? Então aqui eu posso dizer para o push button que o estado inicial é a chave aberta. E aqui, como o DIP está partindo fechado, eu vou dizer que o estado inicial dele é fechado, tá? Mas, gente, isso daqui, o estado inicial, realmente, vocês vão ter que chutar um estado inicial e a máquina, ao natural, vai chegar no valor correto depois, tá? Esse daqui é o problema de fazer o debounce em software. Realmente tem essa dificuldade, tá? Mas normalmente, cá entre nós, né? Normalmente, deixa eu tirar o código aqui. Normalmente, eu não sei como é que faz para trocar aqui esse cara aqui agora. Normalmente a chave começa na posição aberta, tá? Então vamos partir tudo aberto. Tá. Agora vamos lá rodar então aqui. Então vocês vão ver que ele vai estar com um monte de zeros. Tá? Daqui a pouco eu vou trocar a posição da chave. Deixa eu passar um segundo só para vocês verem que tá mantendo zero, manteve o zero, né? Vou trocar a posição da chave, tá? Vai levar 1 segundo para que a nova posição seja refletida em razão do tempo de debounce que a gente configurou. Então estamos em 2,3 segundos ali, ó. Então tem que chegar em 3,3. Aproximadamente, né? Ó, trocou a posição para 1. O que significa isso? Significa que efetivamente a gente está respeitando esse tempo aqui de proteção, tá? Que no caso, obviamente, está ridiculamente exagerado. Era só para mostrar para vocês que a leitura continua sendo feita, tá? Só que agora com a proteção contra oscilações. De novo, tá, pessoal? Ah, mas no Tinkercad. No Tinkercad vocês não vão notar a diferença. O problema é que a gente não faz as coisas no Tinkercad. A gente está fazendo as coisas no Tinkercad porque não temos aula presencial. Tá? Mas no mundo real vocês teriam que fazer todo essa implementação num circuito físico, tá? E o debounce seria um problema enorme que essa rotininha aqui solucionaria, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou parar aqui nesse momento com botões, tá? Depois a gente vai voltar aqui para a questão aqui do... Eu vou, na verdade, postar uma solução para a máquina fazendo isso daqui, tá? O push pressionado got through, para vocês depois, então nem vou postar assim, eu vou fazer uma leve modificação aqui do código e eu explico lá na hora de postar para vocês o exemplo. Mas, basicamente, o que a gente fez? A gente implementou uma rotina aqui que faz o debounce, então, ou seja, uma rotina que vai eliminar, né, pessoal? Eliminar essa oscilação aqui
do sinal elétrico que a gente percebe na chave. Essa oscilação, ela tem origem eletromecânica, tá? Os dois fenômenos aqui estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Literalmente, lá o contato da chave pode estar oscilando. E a gente consegue, de novo, remover isso em software, tá? Além de ter feito essa máquina de debounce, já na aula anterior eu tinha feito aqui a rotina necessária para trabalhar com push button, tá? Então, só para deixar para vocês, tem aqui na continuação a implementação de um tratamento do push button através de uma máquina de estados, tá? Eu não vou abordar isso em aula, eu vou pedir que vocês, por favor, leiam o texto, porque a explicação eu já dei, tá? Simplesmente, ao invés de fazer esse ifzinho aqui que eu fiz aqui, eu coloco isso daí com um processamento mais completo, tá? Eu indico aqui a transição entre os possíveis estados, tá? Então, eu peço que vocês depois olhem isso daqui e leiam com atenção, tá? Inclusive, eu passei uma parte de structs, que a gente vai começar a ter que passar muito argumento para as funções. Então, a gente vai começar a usar estruturas, tá? Ao invés de passar um monte de termos aqui, se vocês notarem aqui só no debounce, eu já tinha 4 parâmetros, né? A função vai começando a ficar gigante, tá? Então, eu vou juntar isso tudo numa estrutura e vou passar um parâmetro único dentro da estrutura. Depois a gente vai ver como é que a gente consegue implementar bibliotecas a partir desse ponto. A gente já está quase conseguindo fazer umas bibliotecas simples, tá? E na parte de botões em software é isso, tá, pessoal? A parte de hardware não tem muito como eu mostrar para vocês, tá? Não tem como a gente montar o circuito, mas vou solicitar que vocês façam a leitura dele e, tendo dúvidas, vou tentar postar alguns exercícios, tá? Mesmo que vocês não venham implementar esses circuitos aqui no Tinkercad, talvez no próximo módulo, como um exercício, eu peço para vocês, olha, me mostrem como seria o esquemático fazendo a proteção física. Um comentário, tá?